Eu estou muito feliz de estar hoje aqui com a oportunidade de estar compartilhando essa palavra. E me sinto muito honrado também. Um pouco nervoso, mas muito honrado. E eu espero nessa noite falar tudo aquilo e passar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero pedir duas coisas para os irmãos. Eu queria pedir para que você prestasse atenção. Eu vou ser muito breve. As palavras que eu sempre faço para os jovens são bem rapidinhas, então que você prestasse atenção, quase que não sai. E evitasse conversar ou mexer no celular, porque vai ser bem breve, amém? Nós vamos ler o livro de João, capítulo 3. Vou pedir para a Ana colocar aí para a gente. E se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir também. João capítulo 3 diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E para contextualizar essa passagem, eu quero dizer como ela surgiu no meu coração. Eu estava preparando uma mensagem para o culto dos jovens, e eu estava muito aflito, porque eu não tinha nada para compartilhar no sábado. E eu estava dizendo para o Senhor, nas minhas orações: Deus, eu quero compartilhar algo que queima no meu coração. Eu não quero trazer apenas uma palavra de ensino, ou uma palavra de encorajamento para os jovens, mas eu quero falar algo que fale comigo. E na quinta-feira, eu cheguei do ensaio daqui da igreja e eu acabei dormindo, cheguei em casa, jantei e dormi. E eu tive um sonho que eu acho que foi até hoje a maior experiência que eu tive na minha vida com Deus. Porque eu nunca tinha sonhado com Jesus antes. E nesse sonho eu sonhei com Jesus. E eu vi Jesus sentado ali e conversando com um homem. Eu não sabia naquele momento que era Nicodemos. E ele falava com ele sobre o novo nascimento. Você tem que nascer de novo e tal. E tudo isso que a gente leu aqui. E irmãos, eu confesso que enquanto eu estava sonhando, eu estava dormindo num sono profundo. Mas eu sentia que a minha mente estivesse processando tudo aquilo. E eu sentia que meu coração estava queimando por alguma coisa. Eu acordei no outro dia, comecei a fazer a mensagem, e cada palavra que eu escrevi, cada palavra que eu montei no esqueleto da mensagem aqui, é como se eu estivesse pregando para mim mesmo, para os jovens no sábado. Eu senti Deus, eu senti Jesus assim, tratando interiormente comigo, no fundo do meu coração. E a gente precisa entender, a gente vai hoje comer cada palavra importante desse texto, para a gente entender todo o contexto. Por que Jesus falou com Nicodemos neste momento? E a gente precisa entender que no capítulo 2, o pastor até comentou na quinta-feira aqui, falou sobre Jesus transformando água em vinho, que ele estava no casamento. E Jesus, ele estava em Jerusalém. E a palavra de Deus fala que muitos criam em Jesus pelas coisas que ele fazia, pelos milagres que ele fazia. Só que no versículo 2, 24, fala que Jesus não confiava neles, pois ele conhecia todo mundo. Porque as pessoas não criam em Jesus porque ele era o Messias, mas as pessoas criam nos milagres que ele fazia, no que Jesus podia oferecer. Era muito confortável estar com Jesus, andar com Jesus.
e vendo Jesus operando milagres nas pessoas, fazendo o cego enxergar e fazer tudo o que ele fez. E aí, com esse contexto, nós vemos no capítulo 3 Nicodemos chegando em particular e falando com Jesus à noite. Mas quem que era Nicodemos? E pasmem, eu me identifiquei muito com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, um mestre da lei, uma autoridade entre os judeus, e Nicodemos também era um homem próspero. E tendo esse contexto, nós vamos entender por que Jesus conversou com Nicodemos e não com uma prostituta, que era uma pecadora. Nicodemos era um fariseu. O que é um fariseu? Fariseu é um grupo de judeus, os mais religiosos possíveis, apegados a costumes, apegados à religião deles. Eram pessoas extremamente religiosas, e a palavra mais fácil de descrever um fariseu é que é uma pessoa totalmente inflexível. Nicodemos também era um mestre da lei. O mestre da lei continua sendo o que é hoje, uma pessoa que tem propriedade no que fala, uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que conhece a lei e conhece tudo sobre a lei. E pelo fato dele ser inflexível demais, porque ele era um fariseu, ele era minucioso em todos os sentidos da lei. E fariseu vem num versículo, e Nicodemos vem no versículo 2 de João e fala: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E no versículo 3, Jesus fala: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vê que Jesus dá uma ignorada, porque Nicodemos chega: você faz milagres, e eu sei que você vem da parte de Deus, porque você faz milagres. E Jesus pega e fala assim: Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Parece que não tem nada a ver o contexto, mas o que Jesus queria dizer é: vamos tratar das coisas importantes e esquecer das coisas do orgulho. E Nicodemos estava: tá, mas como que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, e como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E uma coisa importante é saber que Nicodemos, como mestre, muitas pessoas falam que Nicodemos seria um professor de teologia hoje numa Harvard, porque ele era muito inteligente. E pensando que Nicodemos, com um cara inteligente que ele era, como que ele pode perguntar a Deus: Jesus, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Né? Uma pessoa que sabe que não é possível não faria uma pergunta dessa. Mas o que Nicodemos estava fazendo era contextualizando, entrando na contextualização de Jesus. E no versículo 4 ele fala: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus falou: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E esse é o tema da mensagem de hoje: nascer de novo. Um assunto muito importante para todos nós, um assunto essencial para nós que somos cristãos. E nós vamos, por parte aqui, entender o que é nascer de novo. Nascer de novo é rever os meus conceitos. Nascer de novo é aceitar o processo. É eu rever as minhas atitudes, é eu rever os meus pensamentos, é rever a maneira como eu trato as pessoas, é rever a maneira como eu lido com as pessoas, é rever a minha generosidade com as pessoas, é rever como eu respondo às pessoas. E enquanto eu estava escrevendo isso, irmãos, eu me senti confrontado de uma forma, porque, eu cresci na igreja, eu sou filho de pastor, eu toco aqui num conjunto, eu achava que estava tudo certo com a minha vida, porque aparentemente nós somos pessoas boas, mas o único que conhece no profundo do seu coração os seus pensamentos é você e Deus. Nós somos pessoas boas, que fazemos coisas boas, mas eu comecei a ver em detalhes, como se Deus estivesse tratando detalhes minuciosos na minha vida. E eu comecei a ver, cara, olha às vezes como que eu respondo para as pessoas. Sabe, um tempo atrás eu discuti com um rapaz, e eu comecei a me sentir envergonhado de uma forma, sabe, como se o Espírito Santo estivesse falando: cara, isso não é nascer de novo. O jeito como eu falava com as pessoas, o jeito como eu trato as pessoas, isso não é nascer de novo. A sua falta de generosidade, isso não é nascer de novo.
E Deus foi tratando no meu coração. E nascer de novo é aceitar esse processo. E Jesus observou isso, que era uma dificuldade muito grande para os mestres da lei, o fariseu, aceitar esse processo. Porque como que um mestre da lei vai nascer de novo com toda a bagagem que ele tem, todo o conhecimento que ele tem? O cara é minucioso, ele sabe o que é certo, o que é errado. E Jesus fala: você precisa nascer de novo. Você quer ver o reino de Deus? Você tem que nascer de novo. E Jesus estava basicamente dizendo para Nicodemos: não importa, Nicodemos, se você é um fariseu, não importa quanto você conhece da lei, não importa, irmãos, quantos anos eu tenho na igreja, não importa quantas vezes eu leio a Bíblia no ano, eu posso orar de segunda a segunda, 8 horas por dia, eu posso jejuar de segunda a segunda, mas se eu não tiver meu coração, se eu não tiver nascido de novo, isso tudo é em vão. E nós vamos entender por que é que eu preciso nascer de novo. Por que é que nós, como os cristãos, que estamos aqui todos esses anos na igreja, de domingo, de quinta-feira, nos cultos dos jovens, por que é que eu preciso nascer de novo se eu aceitei a Cristo, mas eu não dei liberdade para a mudança? Por que é que eu preciso nascer de novo se eu estou na igreja todo domingo? Eu vou no culto dos jovens. Por que eu preciso nascer de novo se eu canto no conjunto, se eu toco guitarra? Por que eu preciso nascer de novo? E Jesus deu essa resposta. Ele falou para Nicodemos no versículo 3: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no versículo 5 ele fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus basicamente estava falando: Nicodemos, não importa você ser um mestre da lei, não importa você dominar a lei, no céu só vai ter um tipo de gente: os que são nascidos de novo. Não importa se eu tenho 28 anos dentro da igreja, mas eu nunca dei a liberdade para o processo do Espírito Santo, do novo nascimento. E Jesus estava falando: não existe salvação sem novo nascimento. Não tem como eu ser salvo se eu não nascer de novo. E ele falou isso não como uma sugestão, irmãos. Ele não falou: se vocês nascerem de novo, talvez vocês possam nascer de novo, ou se vocês quiserem nascer de novo. Ele disse: é necessário que vocês nasçam de novo, para você ver o reino de Deus, ou para você entrar no reino de Deus. É uma ordem, não é uma sugestão. Terceiro, nós entendemos o que é nascer de novo. Nós entendemos por que eu preciso nascer de novo. Agora eu preciso entender da natureza que alguém nasceu de novo, o que não é da natureza de quem nasceu de novo. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui, e irmãos, eu vou enfatizar isso, para que vocês entendam que é algo que eu escrevi, que a gente vive numa realidade, que talvez muitas pessoas estejam nessa situação, na qual eu estava, quando Deus falou no meu coração, e falou: você precisa mudar nessas partes. A primeira coisa, pessoas materialistas. Isso não é parte de alguém que nasceu de novo. Eu queria pedir para a Ana abrir aí Marcos, capítulo 10, versículo 17, Ana. E nós vamos entender por que uma pessoa materialista, isso não é algo de uma pessoa que nasceu de novo. Marcos 10, versículo 17. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
E ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E sabe, irmão, por que eu me senti afrontado com isso? E quando eu sinto afrontado, eu digo numa questão de ser corrigido. Embora eu não seja uma pessoa rica, e aqui eu vejo que Jesus não estava falando apenas de quantidade, mas, embora eu não seja uma pessoa rica, eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade em compartilhar. Sempre fui uma pessoa que tive dificuldade em dar, em ajudar, em ser generoso. E eu cresci com uma vida muito, eu posso usar a palavra fácil, porque os meus pais são bem de vida. Eles trabalharam muito e hoje eles podem provar disso. Então eu nunca precisei ajudar financeiramente na minha casa, e foi uma dificuldade muito grande para mim, depois de casado, ter que passar por isso, porque a minha esposa, ela viveu totalmente o oposto, no sentido de ter que ajudar em casa, e eu não tive que ajudar em casa. E muitas coisas eu fui sentindo, e desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu senti Deus trabalhando nessa parte comigo, até que um dia eu cheguei nela e falei assim: se você precisar ajudar alguém, se você precisar ajudar sua família, ou um amigo, ou qualquer conhecido, não precisa me contar. Porque se tudo aquilo, irmãos, que a gente tem, tudo aquilo que a gente constrói, não pode servir de bênção para alguém, isso vai virar palha, porque eu vou morrer, vai ficar para os meus filhos. Eles vão morrer, vai ficar para os netos. E aí, Jesus volta, acabou. Se aquilo que eu faço, se aquilo que eu construo, se aquilo que Deus me abençoa não serve para abençoar outras pessoas, eu estou sendo muito ganancioso. E eu senti muito forte Deus falando no meu coração. E muitas pessoas têm essa dificuldade também. Sabe, às vezes não é rico, mas é muito preso ao dinheiro. E não existe problema, irmãos, a gente ter dinheiro. Não existe problema a gente ser próspero, a gente ser rico. O único problema é o dinheiro nos ter. Sabe? Existe até uma ilustração que as pessoas pegam um barbante, assim, mas... E desse barbante representa a nossa eternidade com Deus. E desse barbante, isso aqui representa a nossa vida na terra. E muitas pessoas, muitas vezes nós, estamos tão presos nisso aqui, em querendo conquistar, em querendo ter, não ajudando, querendo posse, querendo dinheiro, e esquecemos de construir algo que vai ecoar na nossa eternidade. Esquecemos de nos desapegar desse quadradinho aqui, para viver uma eternidade com Cristo. E embora o dinheiro possa comprar muitas coisas, embora o dinheiro possa comprar comida boa, pode dar uma casa boa, o dinheiro ele não pode, talvez, me dar um lar feliz. O dinheiro ele nunca, mesmo que eu juntar todo o dinheiro da terra, todo o ouro, toda a prata, eu nunca vou conseguir chegar em Jesus. Dá um espacinho para mim aí no céu. Eu não compro a minha eternidade com dinheiro. O dinheiro ele não pode me dar a vida eterna. Segunda coisa, que não é atitude ou não é algo que uma pessoa nascida de novo tem. Pessoas religiosas. Nicodemos, ele era um fariseu. E provavelmente, muito provavelmente como fariseu, ele jejuava. Ele ia na sinagoga. Ele dava o dízimo. Ele tinha um extremo conhecimento da palavra. E Jesus pegou e falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Era um cara preso aos costumes, era um cara preso à religião, mas era um cara que vinha na igreja. Era um cara que sabia quem que era Deus. Era um cara que conhecia a lei.
E por que eu disse que a gente pode se identificar muito com Nicodemos? Porque Nicodemos era um cara próspero. Nicodemos, ele tinha conhecimento da palavra. E Nicodemos também era um cara religioso. E muitas vezes nós somos tão religiosos que não percebemos. Muitas vezes a gente fala muitas coisas a respeito da igreja, muitas vezes a gente fala muitas coisas a respeito da congregação, muitas vezes a gente fala muitas coisas a respeito do evangelho, porque muitas vezes a gente está dentro de uma bolha religiosa. Nós costumamos chamar de religiosidade isso. E Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não basta ser um fariseu, não basta conhecer a palavra. Terceira coisa, ter conhecimento, apenas um conhecimento de Deus. Uma pessoa nascida de novo, ela não somente tem um conhecimento de Deus. No versículo 2 nós vemos Nicodemos chegando a Jesus e disse: mestre. Ele chama Jesus de mestre, ou algumas versões falam rabi. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nós podemos ver que Nicodemos, ele fala: mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, porque o que você está fazendo, se Deus não estivesse com ele, você não estaria fazendo. Teologia boa, o cara tinha conhecimento. E quantas pessoas eu e você conhecemos, e muitas vezes nós que estamos aqui, pensamos que apenas conhecer Deus nos traz a salvação. Quantas pessoas que nós conhecemos, que dizem que têm temor de Deus, que conhecem a Deus, mas vivem uma vida totalmente diferente daquilo que foi proposta por Jesus. Jesus, ele veio como exemplo para ser seguido de vida, e ele é o nosso alvo, nós temos que seguir e ver Jesus como um modelo de vida. Eu quero ser como Jesus, generoso, amoroso. Eu quero ter a mente de Cristo, uma mente que é de paz, uma mente que quer o bem do meu irmão, que ama o meu irmão como eu amo a mim mesmo. E apenas ter um conhecimento de quem é Deus não vai trazer salvação. Nicodemos tinha isso, e Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Então eu sei que eu não posso simplesmente ser próspero, isso não vai me trazer salvação. Ou simplesmente conhecer a palavra, isso não vai me trazer salvação. Eu posso ser quem eu for aqui na igreja, eu posso ser um músico, eu posso ser um pastor, eu posso ser um diácono, um apóstolo, posso ser o papa, pode ser quem for, irmão, não importa quem nós somos, não importa o nosso cargo. Se eu e você não nascermos de novo, nós não vamos entrar no reino de Deus. E Jesus fala para Nicodemos, Jesus chama Nicodemos de mestre, porque ele era um cara inteligente, ele era mestre, doutor da lei, ele tinha lei no seu coração e ele tinha zelo pela palavra. Ele fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Parece que Jesus estava ignorando aquele elogio de Nicodemos, mas o que Jesus queria dizer: Nicodemos, não importa quem você é, se você não passar pelo processo do novo nascimento, você não vai ver o reino de Deus. E é muito difícil, irmão, porque a gente às vezes pensa: eu não mato, eu nunca matei ninguém, eu nunca furtei ninguém, às vezes eu sou um bom cidadão, eu cumpro com as leis do mundo, eu pago os meus impostos, eu sou uma pessoa do bem. E Nicodemos era isso, tudo isso. E Jesus falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. E o que é reino de Deus, irmãos? Muitas pessoas acham que reino de Deus é só você sentir somente uma paz interior. Muitas pessoas acham que o reino de Deus é você somente ser um bom cidadão,
se eu sou um bom cidadão, se eu tenho uma paz interior, eu estou provando daquele reino futuro na sua plenitude. Hoje eu estou provando uma partezinha dele. Mas não é isso. O reino de Deus, um reino tem um rei. E quando eu estou no reino de Deus, eu estou debaixo do senhorio do rei. E debaixo do senhorio do rei, eu cumpro todas as ordens daquele rei. E se eu não cumpro as ordens daquele rei no reinado, existem as consequências. E importa você no reino ser um príncipe e você não cumpre com as leis, não importa. Existem consequências. E estar no reino de Deus é você estar debaixo do senhorio de Cristo. Sabe, e o Senhor, ele começou a me confrontar nessa parte, e eu vou abrir um parênteses aqui para a gente ir para a quarta parte. Porque eu comecei a sentir, ok, eu sou um bom cidadão, eu sou uma boa pessoa, eu fui criado na igreja, eu fui doutrinado na igreja, mas será que eu sou no reino de Deus? Sabe? Falando mal muitas vezes do meu irmão, criticando muitas vezes o meu irmão para rebaixar ele. Será que eu estou provando um pedacinho que for da plenitude daquilo que vai vir ainda aqui neste momento? E eu comecei a ver como que eu posso dizer que eu estou no reino de Deus, se muitas vezes eu não estou querendo ficar envolvido com as coisas de Deus. Sabe, eu comecei a olhar para trás e fazer uma análise, uma linha do tempo. Como é que eu posso estar no reino de Deus e não querer vir num culto? Como que é que eu posso estar no reino de Deus e não querer pregar o evangelho? Como que eu posso estar no reino de Deus e não querer falar do amor de Cristo para as pessoas? Como que eu posso estar no reino de Deus e estar falando mal do meu irmão? Como que eu posso estar no reino de Deus e não aceitar o propósito de Deus para a minha vida? Como que eu posso estar no reino de Deus e não alinhar a minha visão espiritual com a visão de Cristo? Como que eu posso estar no reino de Deus não sendo uma boa pessoa? Como que eu posso estar no reino de Deus não dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar no meu coração? E eu senti como se Deus estivesse rasgando o meu coração. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente é bom demais, irmãos. A gente é bom demais para vir aqui na frente e receber uma oração. Às vezes a gente pensa que as pessoas vão achar que a gente é fraco. Sabe, quando a pastora Kessia falou aqui de chamar alguém aqui na frente, eu senti da gente fazer isso de novo no final do culto. E eu estava falando hoje, irmão, que incrível isso. Eu estava conversando com minha mãe no telefone hoje sobre isso. Da gente das pessoas vir na frente e receber oração. Irmãos, isso é bíblico. Intercessão é bíblica. Orarmos um pelos outros é bíblico. E muitas vezes eu estou fraco. Muitas vezes eu não tenho força suficiente para orar. E quando alguém bota as mãos sobre mim, que é bíblico, e intercede por mim, que é bíblico, e nós acreditamos no poder da oração. E se a oração tem poder, eu estou fraco e alguém ora por mim, qual que é o problema disso, irmão? Nós precisamos quebrar alguns conceitos das nossas mentes, nós precisamos quebrar alguns tabus, nós precisamos quebrar a nossa religiosidade e saída para fora da bolinha que muitas vezes a gente vive e se permitir o processo do novo nascimento, se permitir receber o amor de Cristo, se permitir ter a mente de Cristo. Isso é o novo nascimento. E sem o novo nascimento, eu não tenho salvação. Não existe exceção. Não existe atalhos. Salvação igual, novo nascimento igual salvação. É isso que Jesus está falando. E eu comecei ainda nesse parênteses, comecei a olhar como muitas vezes, e por que eu disse que só você conhece o profundo do seu coração? Muitas vezes nem a minha esposa sabe as minhas vontades lá no fundo, é só Deus. E eu comecei a ver como que muitas vezes, sabe, muitas vezes nós somos maus e nem percebemos, irmãos.
Muitas vezes nós não somos generosos e nem percebemos. Nós vemos, eu comecei há um tempo atrás a sentir um temor muito grande de Deus na minha vida, assim, que eu não consigo mais não falar sobre isso. Eu falo isso nas minhas redes sociais, eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Eu comecei a sentir um temor de Deus, uma gratidão tão profunda no meu coração, de ter a liberdade que eu e você como cristãos temos de ter uma igreja. Enquanto os nossos irmãos estão vivendo em países que eles morrem por ter uma Bíblia em suas casas, que eles morrem porque eles não podem baixar uma Bíblia em seus celulares, porque são monitorados pelos governos, que eles morrem porque eles não podem se declarar como cristãos, porque isso é como terrorismo religioso. Você vai ser preso por isso e condenado, e muitas vezes você vai morrer por isso. E Deus começou a falar isso no meu coração, que muitas vezes nós não damos valor para essas coisas, é porque nós temos demais. Nós temos demais Bíblia. Eu tenho 3 Bíblias no meu celular, eu tenho 2 Bíblias na minha casa, e do que adianta, irmão? Você acha que uma pessoa que vive no reino de Deus, muitas vezes reclama? Eu estava conversando hoje isso com a Fernanda, muitas vezes a pessoa passa anos e anos na igreja, e reclamando, Deus não fala comigo, Deus não está me respondendo, mas a pessoa não abre a Bíblia uma vez na semana, não dá liberdade para Deus uma vez na semana, para entrar no quarto, no secreto com o Pai, para ouvir a voz de Deus. Do que adianta eu vir no domingo e esperar que Deus fale comigo? E quando a gente às vezes vem no domingo, muitas vezes nós somos egoístas, porque a gente fala, Deus não falou comigo, mas quantas pessoas, irmãos, tem aqui dentro? Deus não falou comigo, mas pode ter falado com meu irmão. Muitas vezes nós não damos valor porque nós temos muito tempo para ler a Bíblia. Nós temos muito mais no Brasil, uma igreja em cada esquina. Nós podemos sair e falar de Jesus nas ruas, com faixas. Nós podemos entrar nos hospitais com violão e tocar para os enfermos, orar pelos enfermos, botar a mão nos enfermos. E os nossos irmãos nesses países têm que se esconder em cavernas para ter um momento que a gente tem com liberdade, irmãos. Aqui, nossos irmãos nesses países, se eles forem pegos, eles são condenados. E eu comecei a falar com Deus, Pai, obrigado. Obrigado por essa liberdade, irmão, e eu não me canso, todas as minhas orações eu agradeço pela liberdade que eu tenho, de poder botar um louvor na minha casa, de poder me ajoelhar, de poder orar a Bíblia e sentir este momento tão profundo, com tanta liberdade, que muitas pessoas morrem para ter. E às vezes a gente perde o temor, porque a gente tem demais. Fechando parênteses. Número 4. Nós falamos o que não é parte da natureza daquele que é nascido de novo. Agora nós vamos falar o que é parte da natureza daqueles que nasceram de novo. E eu já estou terminando. Só 2 pontos que nós vamos tratar aqui, porque são 2 pontos que vai englobar tudo. O primeiro ponto, Jesus fala para Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que Jesus estava falando? O que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Nós vamos tratar 2 pontos no nascer da água. E nascer da água, o primeiro ponto, pode ser que Jesus estava tratando a respeito do batismo que João Batista estava pregando na época, que pregava o batismo do arrependimento. E como ele acontecia? A pessoa ela era convencida no coração, ela se arrependia dos seus pecados, ela se arrependia, e a consequência daquilo era a purificação do pecado. Então a pessoa era convencida no seu espírito, no seu coração, de que ela era uma pecadora.
E aqui há uma grande diferença que nós podemos abrir outro parêntese. Por que Jesus via que era uma dificuldade muito grande para os mestres da lei? Porque eles tinham muito conhecimento. Porque eles achavam que ele estava tudo certo com eles. Eles praticavam a lei minuciosamente. Mas o coração estava duro. Era um coração que era um coração de pedra. Enquanto, por outro lado, nós vemos os pecadores se alegrando, porque eles tinham a oportunidade de ser perdoado, de começar do zero, de falar: Deus, troca o meu coração de carne por meu coração de pedra, por um coração que é sensível a Ti, um coração de carne. Eu sou um pecador, eu preciso do Seu perdão, Pai. Purifica os meus pecados. E aqui entra o segundo elemento: o que é nascer da água. E Jesus usa esse elemento apontando para o ritual da purificação. A pessoa, ela se arrependia, ela era convencida no seu coração dos seus pecados e ela batizava. Esse era o primeiro passo do processo, o batismo. E o segundo, que é nascer do Espírito, o que nós vemos isso, que Jesus ele veio como Deus, e a palavra fala uma coisa incrível que eu acho, que ele não julgou ser importante ser achado como Deus. Ele veio como Deus, mas com toda a sua humildade, ele se fez como eu e como você, humano. E ele veio para resolver o problema do pecado na humanidade. Então, o que Jesus basicamente estava falando para Nicodemos era: você precisa nascer da água e do Espírito. Aquele que crer em mim, aquele que me aceita, esse recebe o Espírito Santo. É isso que é nascer do Espírito. E Paulo declara isso em 2 Coríntios capítulo 5. Vou pedir para Ana colocar aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Isso é estar no reino de Deus, irmãos. Isso é estar debaixo do senhorio de Deus. E muitas vezes, quando nós somos confrontados com a verdade, nós podemos agir de duas formas. A primeira: isso não é para mim. Eu sou bom demais, ou às vezes bom demais é muito orgulho, mas eu estou bem. Eu sou uma pessoa que, assim como Nicodemos, tem conhecimento da lei. Eu sou uma pessoa que vai na igreja, que vai nos cultos. Eu sou uma pessoa que dá o dízimo. Eu sou uma pessoa que oferta. Eu sou uma pessoa que trata bem as pessoas. Muitas vezes você não precisa ser como eu, às vezes um pouco estourado, mas eu trato bem as pessoas, eu sou generoso com algumas pessoas. Eu acho que não é para mim isso não. Ou eu sou pecador. Eu sei, Deus, que eu cresci na igreja. Eu sei que eu toco num conjunto, mas eu sei que eu sou falho. Eu sei que o meu coração precisa do teu amor. Eu sei que eu preciso ter a tua mente
para que eu possa amar o meu próximo, para que eu possa ser generoso, para que eu possa cumprir os teus propósitos, para que eu possa cumprir os teus desejos, para que eu possa cumprir a tua vontade. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que está certo, a gente acha que é bom demais, a gente acha que está tudo bem na nossa vida, mas se nós não nos permitirmos o processo, se nós não darmos liberdade para o Espírito Santo nos convencer de tudo isso, nós vamos ser como Nicodemos, uma pessoa, um bom cidadão. E no fim Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ser salvo. Se eu, Daniel, não nascer de novo, se eu, Daniel, não aceitar o processo, se eu, Daniel, não mudar as minhas atitudes, se eu, Daniel, não me permitir ser transformado por Cristo, eu não vou ser salvo, irmãos. Nenhum de nós aqui vai ser salvo se não nascer de novo. Jesus que falou, não sou eu que estou falando. Nós precisamos aceitar o processo, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo, porque senão são apenas palavras. Quantas vezes nós lemos João capítulo 3? Quantas vezes nós lemos a Bíblia? Mas quantas vezes nós aceitamos o processo? Às vezes nunca, porque a gente acha que está tudo bem. E quando nós temos a mente de Cristo, quando nós damos liberdade, quando nós aceitamos o processo, isso é uma coisa interessante, porque quando nós estamos provando de uma partezinha da plenitude do reino vindouro, nós somos pessoas que correm para cumprir o propósito de Deus, nós somos pessoas que correm para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas, e não o oposto, irmãos. Não pessoas que correm do propósito de Deus, não pessoas que correm do compromisso, do comprometimento, não pessoas que correm da igreja. Quando nós estamos no reino de Deus, nós somos pessoas que querem estar próximos de Deus, querem estar próximo da obra de Deus, quer fazer a obra de Deus, quer cumprir o propósito de Deus, quer cumprir o chamado de Deus em nossas vidas. Sabe, eu comecei a falar para o Senhor: Deus, me perdoe, porque muitas vezes eu dei prioridade para outras coisas, irmãos. A nossa realidade aqui é tão, sabe, eu estou cansado demais, eu não tenho tempo para isso. E eu comecei a analisar assim, eu comecei a fazer uma comparação da igreja dos Estados Unidos com a igreja no Brasil. A gente trabalhava, e a gente estava na igreja de segunda a segunda, ainda queria estar mais. Eu me lembro que eu ia com a minha mãe na igreja, era de segunda a segunda, irmãos. Segunda, reunião de direção. Terça, estudo bíblico, não sei o quê. Quarta, reunião dos homens, tinha que ir com meu pai. Quinta, ensaio do conjunto. Sexta, grupo dos jovens. Sábado, culto dos jovens. Domingo de manhã, café da manhã dos jovens. Domingo à tarde, escola bíblica. À noite, culto. E era bom. Ninguém reclamava, todo mundo ia. E você acha que uma pessoa que está fora do reino de Deus, que está dentro do reino de Deus, é uma pessoa que não participa das coisas de Deus? Irmãos, de novo eu vou falar isso, é uma palavra que veio me confrontando, em tudo que está escrito aqui, é algo que Deus me confrontou, que eu percebi que nós precisamos mudar. E a riqueza desse texto, de João capítulo 3, do Novo Nascimento, é que trata tudo isso. Trata da pessoa que conhece demais, trata da pessoa que é super religiosa, trata da pessoa que acha que não precisa mudar, trata da pessoa que vem todo dia no culto, trata da pessoa que está na congregação fazendo as coisas, mas se não nascer de novo, se não aceita o processo, não existe salvação. E do que adianta, irmão, viver uma vida dentro da igreja? Sabe, eu comecei a falar assim: Deus, cara, eu tenho 28 anos, mas já comecei a pensar, cara, imagina se eu morrer e falarem: nossa, era um cara cheio de promessas de Deus. Eu não quero morrer assim, irmãos. Eu quero ser o cara que cumpriu as promessas de Deus. Eu não quero ser aquele cara que, alguém orou para ele e enviar eles para as nações, mas é um cara que nunca aceitou, nunca deu liberdade,
nunca deu espaço, nunca permitiu que Deus agisse na vida dele, nunca permitiu que Deus o usasse, nunca teve a ousadia de pregar o evangelho para alguém, enfrentar os medos. E eu e você, irmãos, qualquer um, precisamos nascer de novo. E eu estou enfatizando isso, porque essa é uma verdade essencial para nós que somos cristãos. Para a gente não viver uma vida inteira e chegar no dia, lá no final, não formos encontrados preparados, não formos encontrados nascidos de novo, não sermos encontrados pessoas com coração sensível ao senhorio de Deus. E eu falo isso com muito amor, irmãos, sabe? Quem sou eu para falar qualquer coisa? Que autoridade, que direito que eu tenho de falar qualquer coisa para qualquer irmão aqui? Mas é uma palavra de Deus que rasgou o meu coração. E eu senti de uma forma de compartilhar com os irmãos, porque é uma verdade, às vezes uma realidade que a gente não percebe. É uma verdade que a gente vive a vida inteira e não percebe. Eu levei 28 anos para perceber. E mais uma vez nessa noite, Deus está nos dando a oportunidade de sermos ou as pessoas que querem ser convencidas pelo Espírito Santo e abrem o coração para isso, ou as pessoas que não precisam disso. E eu gostaria de pedir para você ficar de pé. Vou pedir para o Júnior. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero que você faça essa oração. Eu quero que você dê liberdade para Deus falar no seu coração. Eu quero que você dê espaço para o Espírito Santo neste momento. Eu vou pedir para o pastor Daniel vir aqui na frente, porque nós vamos de novo falar para as pessoas que querem receber oração. Eu e você não somos super homens, eu e você não seremos fracos demais de receber uma oração. E se você não estiver precisando, amém, não tem problema. Mas se você estiver precisando, não hesite em vir, para que alguém ore e interceda pela sua vida. Pai, neste momento, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, pelo privilégio dessa liberdade que nós temos, Deus, pelo privilégio de termos a Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos na congregação com os nossos irmãos te adorando, Pai. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor está no nosso meio, Pai, e nós queremos abrir os nossos corações neste momento, para que o Senhor venha tocar, para que o Senhor venha nos convencer, Deus, para que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, que muitas vezes é encontrado como um coração duro, um coração de pedra, Pai. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, nós declaramos nessa noite que nosso coração venha a ser um coração sensível a Ti, um coração que sente a bondade do Pai, um coração que reconhece que é dependente de Deus, um coração que reconhece que necessita do senhorio de Cristo, um coração que reconhece que necessita de mudança, um coração que reconhece que Deus é tudo em todos, um coração que reconhece Jesus como o único, suficiente Salvador, Pai. Nós declaramos nessa noite o Teu amor em cada coração, Pai. Nós declaramos nessa noite o Teu amor, nós declaramos o Teu perdão. Nós pedimos que o Seu sangue, Pai, cubra a vida de cada irmão, lavando, purificando, Deus. Assim como essa palavra, que nós precisamos ser nascidos de novo, Deus. Nós te pedimos, Pai, nos convença, reconhecermos, Pai,
Pai, eu quero te pedir que o Senhor traga na memória, Deus. Muitas vezes nós estamos distantes daquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós estamos distantes, nós perdemos a visão. Muitas vezes nós perdemos o propósito. Pai, traga na memória aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor profetizou, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus, para que possamos alinhar as nossas visões ao teu propósito, para que possamos alinhar os nossos corações para aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e em nós, Senhor. Deus, traga nessa noite uma atmosfera de adoração, que nós possamos sair daqui envolvidos, renovados, cheios da tua presença, que nós possamos sair daqui, Pai, com o coração queimando de amor por ti. Nós queremos ser pessoas apaixonadas por ti, Deus, porque nós sabemos que, como apaixonados, nós fazemos coisas que a gente não faria se não fôssemos apaixonados, Deus. Jesus, nos permita sermos apaixonados pelo Senhor e lembrar daqueles momentos do primeiro amor que nós tivemos, Deus, em que nós queríamos gastar horas e horas em oração, em que nós não pensávamos nas dificuldades para vir na igreja, em que nós só queríamos ler a Bíblia e passar tempo com o Senhor. Deus, traga esse primeiro amor em nós novamente, Jesus, que nós venhamos desfrutar de coisas muito mais profundas, que nós venhamos desfrutar de coisas sólidas, Deus, que nós não venhamos ser pessoas domingueiras, que nós venhamos ser pessoas que entendem a necessidade de uma vida com o Senhor todos os dias, no meu quarto, no secreto com o Senhor. Pai, trabalhe em nossos corações. Deus, nós pedimos, Deus, e nós te agradecemos por este momento. Aleluia.